Então, se você puder, leia comigo 2 Reis, capítulo 4, do 38 ao 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 38 ao 41. 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do verso 38 ao 41. Você que está em casa também nos acompanha aí com a sua Bíblia, com as Escrituras. Nós vamos então para essa passagem tão significante que diz assim, até o 41. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre. Apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! Assim não puderam mais comê-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Desse modo, já não havia nada no caldeirão que lhes pudesse fazer mal. Amém? Só até aí. Irmãos, esse texto ele nos mostra então o momento em que Eliseu estava reunido com um grupo de alunos. Nessa época existia ali um grupo que se chamava Escola de Profetas, né? Como se fosse um curso de teologia, ali, um curso de EBD, né? Entre aqueles que estavam aprendendo com Eliseu, com Elias, alguns seguidores, discípulos ali no Antigo Testamento, né? Que seguiam esses profetas. E o interessante é que depois, talvez, de uma aula, depois de um momento de aula, eles estão ali reunidos, eles fazem algo que eu e você fazemos todos os dias, é comer. Vão participar de um almoço, eles vão ali, o texto é claro em dizer que ele está com fome, eles estão com fome, a fome ali assolava aquela região, e nesse momento eles se reúnem então para comer, e aí quando eles estão se reunindo para comer, um dos alunos ali, um dos alunos da escola de profetas, pega uma erva que ele não sabia muito bem o que era, mistura no ensopado e vão colocar. A hora que alguém experimentou, percebeu que aquela era uma erva daninha, que era venenosa, e aí grita lá no meio de todos os outros, imagina, assustando todo mundo, fica em choque. E aí, de forma miraculosa, porque nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum elemento dizendo que Eliseu era formado em química, nem em biologia, então ele não tinha esse conhecimento da botânica, né? Mas Eliseu ali, de forma milagrosa, usado por Deus, joga a farinha, provavelmente a farinha suga o veneno ali, a farinha segura o que tinha naquela erva ali, e o milagre acontece, eles participam desse alimento, eles comem isso, enfim. E o que esse texto, então, tem a ver com a gente hoje, aqui no nosso contexto, com a gente em 2025 aqui? Porque muitas vezes, irmãos, as coisas podem andar exatamente assim. Eles estão fazendo algo que é normal, não é fora do comum, eles estão comendo. Eles estão participando de algo que é essencial para a vida. Você precisa de comida para sobreviver, eu preciso de comida para sobreviver. Mas, na fome, muitas vezes, de tentar saciar algo que você precisa para a sua alma, para o seu coração, você pode colocar alguma coisa que não é muito bem-vinda. Então, eles estão ali com fome, querendo comer. E muitas vezes nós, na nossa alma, numa dificuldade financeira, num problema emocional, tentamos encontrar em alguém ou em algo que não vai suprir a nossa necessidade. Então a gente passa a transferir aquilo que é só de Deus para qualquer outra pessoa. Ou seja, o meu coração passa a ser enganado num relacionamento, e eu entro num relacionamento muitas vezes abusivo, ou com alguém que Deus não preparou, porque eu simplesmente estou carente. Ou, às vezes, eu estou precisando de alguma bênção financeira, eu preciso de dinheiro, e aí abre uma porta, e eu acho que aquela porta é de Deus, mas sem antes consultar a Deus, sem saber se aquilo é divino ou não, eu já vou aceitando simplesmente por conta do dinheiro, porque eu preciso. E aí, às vezes, você vai entrar no engano, e muitas vezes, quantas pessoas não receberam tanto dinheiro e perderam a bênção de Deus, porque aquela não era a porta de Deus, porque aquilo não era o que Deus tinha preparado. Então, muitas vezes, quando nós estamos fora da direção de Deus, qualquer coisa que aparece para quem está com fome é comida. Muitas coisas que vão se apresentar na nossa vida espiritual, para quem está com fome espiritual, para quem deseja colocar no coração e na alma algo que é espiritual, qualquer coisa que apresente na internet, através de um pregador de internet, através de uma filosofia qualquer, de uma doutrina qualquer, vai parecer alimento. Mas nem tudo que parece alimento é alimento. Porque muitas vezes pode ser o veneno disfarçado de alimento. E aí, sem ler a Bíblia, sem conhecer a Deus, sem ter um relacionamento com Deus, você vai ser enganado por qualquer vento de doutrina que passar e te arrastar.
A gente ouve algum comentário na internet, acha interessante, a gente ouve alguém falando alguma coisa, acha interessante, mas aquilo não tem fundamento bíblico, aquilo não tem nada de Deus, só está disfarçado no nosso diálogo de crente, né? Só está disfarçado na roupagem de cristão, mas na verdade é veneno para a alma. Quantas igrejas estão sendo enganadas por palavras que não vêm da parte de Deus, porque simplesmente não tomam cuidado ao colher o que precisa para a sua alma, para a sua fome. Quantos de nós somos enganados, às vezes ao abrir um vídeo no YouTube, às vezes ao abrir um vídeo no Instagram, ver uma palavra que parece que é de Deus, mas na verdade o que está acontecendo é veneno entrando na alma, é coisa que não vem da parte de Deus. Então, assim como Eliseu e aqueles profetas, a vida ela acontece assim com a gente. Se a gente não toma cuidado, algumas coisas que parecem bênção se tornam maldição. Por exemplo, quantos jovens na nossa família, quantos jovens aqui pediram a Deus, jejuaram, oraram por uma faculdade? Oraram porque queriam passar no vestibular, e passam no vestibular. E aí falam, uau, Deus abriu a porta. Mas daqui a pouco esse jovem esfria, ele passa aí na onda de qualquer ideologia que é apresentada na faculdade. Em poucos anos, antes de terminar a faculdade, esse jovem já se esfriou, já saiu da igreja, já desanimou, e talvez nem acredita mais em Deus. E aquilo que tinha se tornado objeto de oração para ele, de desejo, se tornou a sua perdição. Quantas pessoas já não oraram por portas de emprego, Deus preparou o emprego, mas em alguns meses já estava lá reclamando do chefe, reclamando do serviço, reclamando daquilo que tinha que fazer. E aí, do nada, quando você percebe aquele pedido de oração que você tinha feito por aquela porta de emprego, se tornou uma maldição. Ou te fez te afastar da igreja, você tem mais tempo de trabalho com seus filhos do que tempo com seus filhos, você tem mais tempo de trabalho do que com a sua família, você tem mais tempo de trabalho do que com a igreja. E aí, sem perceber, o veneno já entrou na sua vida, o veneno foi entrando na alma e você foi levado por essa onda porque achou que aquilo era alimento, achou que aquilo era bênção, mas na verdade era uma maldição. Os relacionamentos, por exemplo, quantas pessoas carentes não entraram em relacionamento porque esperavam uma bênção de Deus naquele relacionamento e na verdade aquilo era um engano, porque não veio da parte de Deus, mas veio disfarçado de alimento. A gente estava com fome, a gente precisa saciar o que o nosso coração quer, o que a nossa alma quer, e aí nisso a gente participa talvez de um banquete que o diabo muitas vezes preparou. Então é preciso muito cuidado, porque quando esse jovem ele sai para colher as ervas, o texto é claro que ele está fazendo algo na boa vontade, ele não está com malícia, ele não está com maldade, ele está pegando coisa para colocar no ensopado. E muitas vezes nós somos assim. A gente não está na má intenção de ir nas ondas do que a gente ouve, mas simplesmente a gente não toma cuidado e não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não tem vida de oração, de relacionamento, qualquer coisa que a gente ouvir vai parecer alimento. Amém? Isso pode acontecer com doutrinas falsas, com pessoas. Quantas pessoas talvez não entraram no vício da droga e da bebida simplesmente porque queriam satisfazer algo que pensaram que a bebida e a droga iam satisfazer. Talvez um trauma familiar, talvez algo que não encontrou resposta na igreja ou em algum outro lugar, na religião, e aí começou a beber, adolescente, passou para jovem, e agora já está com uma idade avançada e não consegue simplesmente se libertar do álcool, ou do cigarro, ou da droga, e aquilo passou a tomar o lugar de Deus no nosso coração. Porque talvez encontrando fuga para a sua vida, você foi atrás de algo que o diabo te apresentou como se fosse alimento, e não era alimento. Enfim, tudo isso serve para a gente refletir que muitas vezes na hora de comer, na hora de um bom banquete que Deus preparou, se nós não tomarmos cuidado com o que está sendo apresentado, nós podemos ingerir veneno. E aí, talvez um culto como esse nessa manhã, ou um louvor na sua casa, sirva como um alerta falando morte na panela, a morte na panela. Deus gritando nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa alma, a morte na panela. No momento que você está de frente com aquele pecado que te assola todo dia, no momento em que você está com os amigos de trabalho, participando de alguma conversa que você percebe que não provém de Deus, talvez você ainda ouça o Espírito Santo gritando no seu coração, morte na panela, porque isso não vem de Deus, é morte na panela. É morte na panela quando a gente está num culto desse domingo abençoado, maravilhoso, e a gente chega em casa e já participa talvez de algum tipo de rivalidade ou briga familiar dentro de casa, e aí tudo aquilo que a gente aprendeu ou recebeu no culto é banalizado porque simplesmente a gente não vigiou dos alimentos que a gente está levando para o nosso lar também. Quantas famílias são destruídas porque os pais, em vez de assentarem na mesa com os filhos e ensinarem sobre Jesus e mostrar como se ama,
começam a criticar a igreja, criticar pastor, começam a reclamar da vida, do trabalho, e é aquela criança que está ali na mesa, está ouvindo, e isso está comunicando para ela que, então isso não é bom, então eu não quero fazer parte disso, porque meu pai e minha mãe só reclamam, só vivem para isso, e aí a gente, sem saber, está ingerindo veneno no alimento da alma dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente não presta atenção no que a gente fala no banco da frente do carro e tem uma criança logo no banco de trás ouvindo tudo que a gente está falando. Então, morte da panela muitas vezes vai se apresentar no ambiente familiar, no momento de pecado e que você está de frente para aquele pecado, numa conversa que você está tendo muitas vezes no WhatsApp ou num café no trabalho durante a semana. E se você ainda tiver sensibilidade espiritual, o Espírito Santo no seu coração vai gritar, morte na panela. E naquele momento só vai ter uma coisa que você vai poder fazer, que é clamar o sangue de Jesus. Porque o milagre que acontece com Eliseu é exatamente jogar farinha na panela. Eliseu joga a farinha, o veneno é sugado e eles participam daquele banquete, eles comem. Hoje a gente não tem aqui uma farinha para te dar, para você levar para casa. Talvez algumas igrejas mais legalistas diriam assim, vamos pegar a farinha abençoada aqui e dar, né? Mas nós temos algo muito melhor que a farinha, que é o pão da vida. Muito mais do que a farinha, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer, aquele que beber dele, jamais terá sede, jamais terá fome. Jesus Cristo é a solução para mim e para a sua vida, quando nós estivermos ouvindo morte na panela. Quando nós estivermos de frente para aquele pecado, quando nós estivermos na nossa família e vendo que está sendo criado um ambiente de caos dentro de casa, que o inimigo está querendo se infiltrar nos nossos filhos, e nós ouvirmos o Espírito Santo gritando morte na panela, o Senhor é o remédio para a nossa família, para a nossa alma. Porque não é simplesmente uma farinha que vai jogar na nossa panela, mas é um pão novo que Ele tem para nós. Senhor é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, e é através de Jesus que nós vamos expulsar esse veneno que tem tentado se infiltrar na nossa vida, na nossa família. Quantos creem nisso? Diga amém. Jesus é o pão que tira todo o veneno do mundo. Todo o veneno que existe no mundo, seja ele um trauma familiar, seja a bebida, seja a droga, seja a ideologia, seja o sexo, seja o dinheiro, todo tipo de veneno que o mundo tenta colocar em nós, ele é a solução para segurar esse veneno e fazer com que a gente se delicie nesse banquete maravilhoso que ele tem para nós. Porque no mundo tem muita coisa boa para a gente participar, irmãos. Tem natureza maravilhosa, tem relacionamentos que o Senhor quer que a gente construa, mas Ele quer que nós todos estejamos como santos, dispostos no pão da vida a tirar veneno da vida de outras pessoas. Infelizmente, muitos familiares, muitos amigos nossos que nós amamos, estão nesse momento se perdendo, porque na ânsia de buscar alguma coisa para a sua vida, estão ouvindo talvez um pai de santo, estão ouvindo algum outro pastor estelionatário por aí, e não estão sabendo que, sem saber, estão colocando na sua vida o próprio veneno. Mas na palavra do Senhor, é na Bíblia, na sua palavra que nós aprendemos, que Jesus Cristo é o remédio para aqueles que ingerem veneno. Então não importa se nessa manhã, você que nos assiste online também, se você ingeriu veneno em algum momento da vida, nesse momento que eu estava falando, talvez você se identificou e pensou, eu acho que eu ingeri veneno, eu acho que durante a minha vida, na briga com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, naquele momento de rancor, ou com aquele familiar que há muito tempo eu não falo, eu acho que foi colocando um veneno de amargura na minha vida, e agora eu acho que eu já estou envenenado. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Ele é o pão da vida, Ele pode tirar esse veneno da sua vida. Ele pode curar a sua vida completamente, independente do tipo de veneno que entrou na sua vida. Mesmo se houver veneno na panela e morte na panela, Jesus cura, liberta e salva. Amém? Quantos creem nisso? Vamos ficar de pé então e vamos orar em nome de Jesus.